19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. O volume de drogas sintéticas apreendidas no estado de São Paulo cresceu 8 vezes em apenas um ano. Para a polícia, o aumento está relacionado a um fato preocupante. As drogas K agora são produzidas também aqui no Brasil. Substâncias perigosas com alto potencial para causar dependência. As chamadas drogas K afetam o sistema nervoso central. As drogas sintéticas estão cada vez mais na mira da polícia. Só no ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram apreendidos 187 quilos de drogas K somente na capital paulista e na Grande São Paulo. O número é 8 vezes maior que o registrado em 2024. Quando a gente fala em 187 quilos, por exemplo, você acha que não é muito comparado a quase 10 toneladas de maconha que eu apreendi. Só que, proporcionalmente, é quase a mesma quantidade, porque a droga K, com uma quantidade pequena, você mistura com tabaco, e ela com cigarro, e ela vai render efeitos devastadores. O trabalho da polícia se intensificou porque essa droga passou a ser produzida aqui no Brasil. Com isso, a ação dos agentes mudou. O alvo passou a ser as centrais de abastecimento, onde os entorpecentes ficam armazenados antes de serem distribuídos nos pontos de venda. O grande problema é que essa droga, a fórmula veio de fora e ela está sendo desenvolvida, utilizada aqui no Brasil. Então ela é feita de uma maneira muito aleatória. Quando falta algum ingrediente, eles substituem por outro. Isso gera um poder devastador no público consumidor, né? Em 2025, mais de 200 toneladas de drogas foram apreendidas no estado de São Paulo. Com base nos valores da maconha, da cocaína e do crack no mercado nacional, a polícia acredita que o prejuízo para o crime organizado tenha sido de quase R$1 bilhão. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Foi enterrado hoje o policial militar atropelado por um motorista bêbado que fez uma conversão proibida na contramão em São Paulo. O condutor é português e estava no Brasil para curtir o carnaval. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Câmeras de segurança registraram o momento exato do atropelamento em uma avenida na zona leste da cidade. Era pouco depois das 6 da manhã deste domingo. Como as imagens são fortes, o jornalismo do SBT decidiu por não exibi-las na íntegra. O carro seguia pela pista do meio e a moto do PM vinha logo atrás. De repente, o motorista vira à direita na contramão e atinge em cheio o motociclista. O motorista e os outros 4 ocupantes do carro descem. Ele tentou se evadir no local aqui, populares detiveram. João Manuel Batista, de 26 anos, tinha a passagem para voltar a Portugal no mesmo dia, mas foi detido em flagrante. Bati seta e a moto bateu. Ele teve o passaporte apreendido. O cabo da Polícia Militar, Diego Richard Ferreira de Souza, de 39 anos, havia acabado de sair do batalhão. Diego tinha passado a madrugada toda no policiamento do carnaval. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Aqui na delegacia, o motorista fez o teste do bafômetro que confirmou a ingestão de álcool. Mas como o índice ficou abaixo do limite, que é considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele foi ouvido, submetido a exames no Instituto Médico Legal e liberado logo em seguida. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Este especialista explica que existe uma margem de erro do bafômetro, mas que a pena para o crime é de 5 a 8 anos. O crime foi configurado independentemente da quantia de álcool que havia no sangue desse motorista ou que foi acusado pelo etilômetro. Diego tinha ficado noivo na semana anterior
e sonhava em se casar em breve. Esperando acontecer o casamento agora, né? E foi tudo embora, a bebida levou tudo embora. Um bêbado levou tudo embora. Eu concordo com o que disse o especialista Bruno. Nós precisamos realmente mudar as leis aqui no nosso país. Se você não pode fazer isso de maneira federativa, que possa ser feito, então, estadualmente. Cada estado deve ter as suas próprias leis. Eu defendo isso, você me conhece já há tantos e tantos anos e absolutamente nada acontece no nosso país. A defesa do motorista negou a tentativa de fuga e disse que João e a namorada dele foram agredidos. Foram encontrados hoje os corpos de 2 funcionários que desapareceram após a explosão de um tanque de combustível em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Os corpos foram localizados dentro do reservatório. Para o resgate, os bombeiros precisaram esvaziar todos os compartimentos. Os trabalhadores estavam desaparecidos desde a explosão no último domingo, quando faziam a manutenção dos equipamentos. Um terceiro funcionário segue internado em estado grave. As causas do acidente ainda estão sob investigação. A empresa responsável pelo tanque informou que colabora com as autoridades. A Prefeitura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decretou situação de emergência após o temporal que atingiu a cidade. Ao todo, 3 pessoas morreram na região por causa das fortes chuvas. As marcas da chuva ainda estão pelo município. Ruas alagadas e casas sujas de lama. Maria perdeu o que levou uma vida inteira para juntar. Ela mora ao lado desse rio que transbordou no sábado. Um vídeo mostra o estado da casa dela durante a tempestade. Comecei a levantar as coisas para cima, só que infelizmente levantamos não adianta, porque aí a água vem com tudo, já derruba geladeira, fogão, bujão, é muito desesperador. Na praia de Ponta Grossa, mais estragos. Uma embarcação naufragou durante a chuva. 2 pescadores morreram. A Prefeitura de Ubatuba decretou situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 326 milímetros no fim de semana, mais do que o esperado para o mês todo. 400 famílias foram atingidas pelos alagamentos. Nossa ideia é que a gente continue dando suporte e avaliando aí com as prefeituras a necessidade de reparos na infraestrutura municipal, e o governo vai entrar ajudando aí esses municípios que estão sendo afetados pelas fortes chuvas. Muita gente perdeu quase tudo o que tinha. Neste ponto de coleta em Ubatuba, a comunidade toda está mobilizada. A cada minuto, novos itens chegam, mas com a mesma rapidez com que são entregues, eles já saem para ajudar quem precisa. O que está faltando lá em casa é água. A senhora pegou também uma cesta básica, foi isso? Peguei, me deu e eu vou levar. A gente conhece a maioria das pessoas daqui, a gente já sabia das necessidades deles. Aí com tudo isso que aconteceu, a gente correu atrás para poder também fazer alguma coisa. Agora, os moradores tentam voltar à rotina na esperança que a chuva não volte com tanta força. Foi localizado hoje o corpo de um homem que desapareceu em um deslizamento de terra no Vale do Paraíba. Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, foi soterrado pelos escombros da própria casa no município de Natividade da Serra. Segundo parentes, o idoso chegou a enviar mensagens avisando que a água estava entrando no imóvel e que ele não tinha como fugir. Ao todo, 19 pessoas morreram em decorrência da chuva no estado de São Paulo neste verão. A cidade de Peruíbe, no litoral paulista, também foi afetada pelas chuvas. A prefeitura decretou situação de emergência agora há pouco. E quem vai nos atualizar sobre a situação é o repórter Paulo José Ribeiro, ao vivo. Boa noite para você, Paulo. Chove neste momento na Baixada Santista? Conta tudo para a gente. Boa noite, César. A situação no litoral paulista é grave. Somente nos últimos 3 dias, a cidade de Peruíbe registrou um acumulado de quase 300 milímetros de chuva, 46% acima da média mensal, segundo a Defesa Civil do Estado. No total, 198 pessoas desalojadas estão sendo atendidas nos abrigos montados pela Prefeitura. Escolas tiveram as aulas suspensas. A cidade decretou situação de emergência que fica em vigor durante 6 meses para contenção de danos e ajuda aos afetados. Na via Anchieta, que conecta a capital paulista ao litoral, deslizamentos de terra levaram ao bloqueio de alguns trechos da serra. Outros municípios como Itanhaém, Cubatão, Santos, São Vicente e Guarujá também estão em alerta de atenção. A previsão é que a chuva continue nos próximos dias. César.
Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você. Todo cuidado é pouco. Aliás, um temporal atingiu o Grande Rio esta tarde. Na Baixada Fluminense, a Prefeitura de São João de Meriti decretou estágio de alerta máximo. A forte chuva inundou as duas pistas da Via Dutra. A principal ligação entre as duas maiores cidades do país teve que ser interditada. Um ônibus e um carro ficaram no meio do caminho. No final da tarde, a estrada foi liberada, mas o trânsito segue lento. Um trecho da BR-116 também foi interrompido. A situação mais crítica é em Nova Iguaçu, onde houve deslizamentos. Em Angra dos Reis, choveu 97 milímetros em apenas uma hora. A Defesa Civil emitiu alerta para a retirada dos moradores dos bairros afetados. O CEO global da Enel, Flávio Cattaneo, disse hoje que a queda de árvores sobre a rede elétrica em São Paulo torna humanamente impossível evitar apagões. Os detalhes você acompanha agora na reportagem disponível no site do SBT News. Basta apontar o celular para o QR Code que aparece agora aqui na tela. Segundo o CEO da Enel, preste atenção, somente Jesus seria capaz de impedir apagões. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, rebateu as críticas e disse que nem Jesus Cristo salva a concessionária. Um processo pela antecipação no fim da concessão da Enel, movido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, já está em cursos. A União Europeia congelou a ratificação do acordo comercial que foi fechado com os Estados Unidos. É uma reação à decisão de Donald Trump de aplicar uma tarifa global de 15% para tudo que for importado pelos norte-americanos. Nós vamos agora, ao vivo, conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, muito boa noite para você. Eu quero saber o seguinte, o que é que os europeus disseram, hein? Conta pra gente. Conto, César. Boa noite para você, tudo bem? Olha, o chefe da Comissão de Comércio da Comissão Europeia disse que a administração Trump instaurou o caos em relação às tarifas. Hoje, o Parlamento Europeu decidiu adiar a votação, queria ratificar o acordo fechado no ano passado aqui com os Estados Unidos. Mas os europeus afirmam que agora o índice é o mesmo deste acordo, que fez, inclusive, com que o bloco tivesse que baixar as tarifas de vários produtos. Os europeus afirmam agora que com a tarifa global, este acordo já fechado com Washington ficou desigual. Hoje, Donald Trump, que passou o dia aqui na Casa Branca, voltou a criticar a decisão da Suprema Corte, que saiu na sexta-feira. Donald Trump disse pelas redes sociais, César, que a decisão é, abre aspas, ridícula e estúpida, fecha aspas, e alertou que qualquer país que decidir brincar com esta decisão vai pagar ou pode pagar tarifas ainda mais altas. César, não sabemos exatamente o que isso significa. É isso que eu ia dizer, Patrícia. Ainda bem que nós temos você em Washington e você vai nos atualizando diariamente todas as novidades que nós temos com relação a isso e a outras notícias dos Estados Unidos. Obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você aí em Washington. E de volta ao Brasil, subiu para 19 o número de feminicídios registrados só este ano no Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, esse número já ultrapassa o registrado entre janeiro e março do ano passado. Rostos que deixaram saudade. Essas são as 19 mulheres vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul este ano. Em 54 dias, o número já ultrapassa todo o primeiro trimestre de 2025, quando 16 mulheres foram mortas. Os casos mais recentes são os de Roseli Albuquerque, de 47 anos, e Miriane Lacerda Vieira, de 24. Roseli foi morta pelo ex-companheiro, com quem foi casada por 28 anos. Ex-vereadora e defensora dos direitos das mulheres. Miriane teve a vida tirada pela atual namorada. Os casos de feminicídio não se restringem a um perfil específico. A violência atinge mulheres de diferentes idades e classes sociais. Também não importa o tipo de relacionamento. Ela está presente nas grandes cidades e no interior, dentro e fora de casa. Um crime que atravessa contextos e escancara um problema estrutural em todo o país.
Para a coordenadora do Centro de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o combate ao feminicídio precisa de ações de curto, médio e longo prazo. Encarar esses crimes com medidas de proteção e educação. Ações que consigam fazer as pessoas acreditar e praticar a igualdade de gênero, né? Entender que homens e mulheres têm os mesmos deveres e direitos numa sociedade. A secretária estadual da Mulher do Rio Grande do Sul afirma que uma das formas de enfrentar o cenário atual é aproximar a rede de proteção dos municípios. Nós queremos que cada município tenha a sua rede de proteção. Tenha um organismo, o que nós chamamos de APM, né, de proteção para a mulher, um organismo, uma política pública onde ela vai buscar dialogar com todas as outras, saúde, educação, desenvolvimento social. O problema do feminicídio não é exclusivo do Rio Grande do Sul, não são apenas as gaúchas que sofrem com isso, é um problema que está enraizado em todo o nosso país. Nós precisamos de leis mais severas, muito mais fortes do que a própria Lei Maria da Penha, que já é muito boa, mas precisa de uma atualização urgentemente para nós tentarmos diminuir esses casos que estão assustando demais todo o país. A Justiça de São Paulo decidiu que os policiais militares acusados de matar um adolescente de medicina com um tiro a queima-roupa vão a júri popular. E quem vai trazer todas as informações é o nosso repórter Marco Pagetti. Pagetti, até o julgamento, esses PMs vão aguardar em liberdade ou estarão presos? Conta pra gente. Estarão nas ruas, César. Muito boa noite a você e a todos os amigos e amigas aqui no SBT Brasil. A Justiça concedeu aos réus, o Guilherme Augusto Macedo e o Bruno Carvalho do Prado, o direito de aguardar esse julgamento em liberdade. Estarão nas ruas. Eles são acusados de matar o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta com um tiro a queima-roupa disparado no saguão de um hotel na Vila Mariana, na zona sul aqui de São Paulo, em novembro de 2024. O tumulto começou quando o estudante deu um tapa do retrovisor da viatura dos PMs e correu para dentro do hotel. Aí, ele estava ali hospedado com uma amiga. Os policiais, então, seguiram o estudante até o saguão desse hotel, onde ele acabou baleado. Marco Aurélio chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois PMs são réus por homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A data desse júri ainda será definida pela Justiça, César. Olha, Pagetti, são tantos casos que nós apresentamos aqui diariamente, não é, que um apaga a memória da gente do que aconteceu no passado. É importante a gente trazer à tona novamente, inclusive a data do julgamento, quando ela for decidida, nós iremos acompanhar e apresentar para você. As imagens são muito fortes, você acompanhou algumas delas aí, a gente espera que também elas sejam utilizadas nesse julgamento. Eu me recordo da entrevista dos pais desse rapaz, estudante de medicina, que comoveu todo o nosso país. A gente espera realmente que a justiça seja feita, seja ela qual for. Aí você está conferindo mais uma vez as imagens. O rapaz não estava correto, não devia ter dado tapa na viatura, não devia ter feito absolutamente nada. Mas a gente vai acompanhar a decisão do júri popular com relação a esse julgamento e certamente o SBT Brasil vai estar trazendo tudo isso e atualizando esse noticiário para você. Obrigado, Pagetti, uma ótima noite. Em visita à Coreia do Sul, o presidente Lula evitou citar diretamente as novas tarifas globais de Donald Trump, mas criticou o que chamou de uso do comércio como arma. Durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, o presidente brasileiro defendeu a retomada das negociações do país asiático com o Mercosul, interrompidas em 2021. Sem citar os Estados Unidos, Lula fez críticas à adoção de guerras comerciais. A melhor resposta à tentativa de usar o comércio como arma é mostrar que é possível alcançar entendimentos mutuamente benéficos por meio do diálogo e da negociação. Após se reunir com Lula, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, chamou o brasileiro de irmão e publicou um vídeo gerado por inteligência artificial que compara a trajetória de vida dos dois líderes.
Depois de passar pela Índia e pela Coreia do Sul, Lula segue viagem para os Emirados Árabes Unidos. Será uma visita de trabalho nesta terça-feira em Abu Dhabi, a última parada na Ásia antes da volta ao Brasil. Com visitas a 3 países no período de uma semana, o presidente busca diversificar parceiros em um cenário de instabilidade global. Enquanto isso, a reunião entre Lula e Donald Trump em Washington, prevista para o mês que vem, ainda não tem data para acontecer. O ato mais recente no cenário de incerteza internacional foi a decisão de Donald Trump de aplicar tarifas globais de 15% nas importações feitas pelos Estados Unidos. Um estudo da organização Global Trade Alert, que monitora políticas de comércio internacional, indica que o Brasil deve ser o país mais beneficiado pelas novas taxas impostas pela Casa Branca. Isso porque a alíquota de 40%, que era exclusiva a determinados produtos brasileiros, caiu. O relatório indicou que as tarifas médias aplicadas ao nosso país terão queda de 13,6 pontos percentuais. Depois vem a China, com recuo de 7,1 pontos. Na outra ponta, o mais prejudicado é o Reino Unido, com alta de mais de 2 pontos percentuais na alíquota média. Para este economista, que já dirigiu o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ainda é cedo para celebrar eventuais ganhos do Brasil. Nós ainda não sabemos exatamente como é que vai ficar isso daqui para frente. Se serão aplicadas tarifas específicas sobre produtos, se serão abertas novas investigações. Aliás, nós temos investigações que estão em curso, calcadas em assuntos variados, que vão desde queimadas e questões que se referem ao meio ambiente até a questão do PIX. A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da colisão de uma lancha com um pier no Rio Grande, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. 6 pessoas morreram. As 6 vítimas fatais do acidente foram enterradas na manhã desta segunda-feira em Franca, no interior de São Paulo. Uma testemunha gravou o momento em que algumas pessoas tentavam desvirar a embarcação. Calma. Achou. Ao todo, 15 pessoas estavam na lancha na hora do acidente, na represa de Jaguara, no Rio Grande. O grupo comemorou um aniversário em um bar flutuante e voltava para o chalé em que estava hospedado. Mas, de acordo com testemunhas, no caminho, o piloto errou o trajeto e bateu em um pier de madeira. A lancha virou e afundou. Onde aconteceu o acidente, a lancha bateu no pier. A hora que ela bateu no pier, ela virou. Nesse virar, algumas pessoas caíram para fora da embarcação e algumas pessoas ficaram embaixo da embarcação. Conforme a lancha foi afundando, algumas pessoas ainda conseguiram sair debaixo da embarcação enquanto estava afundando e conseguiram escapar. A hora que a lancha encostou no fundo, não tinha mais muito como sair debaixo da embarcação. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, o pier não estava iluminado na hora do acidente. Na chegada da minha guarda municipal e da minha defesa civil, o pier estava sem iluminação. Por quê? Depois que o caseiro da propriedade chegou, ele ligou manualmente aquelas luzes que é norma na marinha, você ter um pier iluminado. O piloto e dono da embarcação, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, morreu no local. As outras vítimas fatais são Marina Matias Rodrigues, de 22 anos, Bento Aredes, de 4, Viviane Aredes, de 35, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira e Érica Fernanda Lima, ambas de 40 anos. Dos 9 sobreviventes, 3 tiveram ferimentos leves, foram medicados e liberados em seguida. De acordo com o boletim de ocorrência, apenas 3 tripulantes usavam coletes salva-vidas. A Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização, informou que uma equipe de peritos foi enviada ao local para conduzir um inquérito administrativo sobre o acidente, com prazo inicial de 90 dias para a conclusão. Essa semana nós já vamos estar ouvindo aí essas pessoas que sobreviveram, cada um dá a sua versão, para a gente fazer uma apuração completa desse fato aí, que é uma tragédia aí que a gente não tem histórico aí recente, nos últimos 10 anos de algo parecido.
Inicialmente, a Marinha do Brasil havia informado que o piloto da embarcação possuía a habilitação necessária para conduzir a lancha, mas agora há pouco informou que, na realidade, não há registro dessa documentação. Nos Estados Unidos, a Prefeitura de Nova York declarou estado de emergência após uma forte nevasca que atingiu a costa leste do país. Nós vamos conversar mais uma vez com o meu querido amigo Bruno Garcia, que está ao vivo no meio da neve e nos conta mais sobre essa situação na cidade, na Big Apple. Muito boa noite para você, Bruno. Você nas suas redes sociais, você leu. Eu fiquei assustado, de cá eu fiquei assustado, porque você disse que se você tem voo para Nova York, nesse domingo ou na segunda-feira, se você tem trem, se você tem viagem agendada para entrar ou para sair de New York, não faça isso porque a neve vai chegar e vem forte. É isso mesmo? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você aí e muito frio, não é? César, boa noite. 6.000 voos cancelados entre domingo e segunda-feira. Nós pegamos aqui uma das nevascas mais fortes no último centenário, ou seja, nos últimos 100 anos, somente 5 tempestades foram iguais, a última em 1996. Impressionante. Chegou a quantos centímetros a neve? Mas para a gente ter uma situação, mas você tá aí no alto, né? Você está com uma pá aí na mão, mas a quantos centímetros que chegou de neve aí? Mostra pra gente, Brunão. Olha aqui, olha. Eu estou em Long Island, estou mais ou menos 20 minutos do aeroporto de JFK. Em Long Island caíram 80 centímetros de neve. No Central Park, 64 centímetros de neve. Para você ter uma ideia, há 3 semanas atrás nós conversamos e havia caído mais ou menos 24 centímetros de neve, já tinha feito aquele caos todo. Dessa vez foi mais do que o dobro e a cidade parou. Parou hoje com as escolas, volta amanhã à cidade de Nova York. Agora, onde eu estou, em Long Island, as aulas só vão voltar na quarta-feira agora. Agora, o que diz a previsão? Você falou que era certeza que a neve ia cair no domingo e na segunda-feira. Existe uma previsão porque eu já te fiz essa pergunta quando você entrou pela primeira vez com a gente aqui no SBT Brasil e você falou dessa previsão, mas agora parece que reverteu tudo de novo. Como é que fica a situação para quem está nas proximidades de Nova York, Bruno? Bom, a cidade entrou num caos. Primeiro, a limpeza ela não é tão simples assim pelo volume de neve que caiu. Então, para quem mora em Nova York, para a infelicidade das crianças, amanhã as escolas de New York City, ou seja, Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens e Manhattan, voltam à normalidade. No interior e aqui no litoral onde eu estou, as aulas somente na quarta-feira. As ruas já começaram a ser limpas. Isso vai facilitar muito a vida de quem precisa, principalmente, andar de carro. Os metrôs ainda estão funcionando de forma adequada. Agora, os metrôs que são aéreos, né, aqueles que vão por cima das pontes, eles ainda estão com uma certa lentidão. Os aeroportos JFK, LaGuardia e Newark, eles estão com um problema maior, porque imagina o volume todo, quase 6.000 voos cancelados. Então a normalidade dos voos deve acontecer somente na quinta-feira, para que todo mundo possa voltar para casa tranquilo. Ô Bruno, só para a gente finalizar aqui a sua participação, como sempre, muito boa aqui no SBT Brasil, os trens, como é que são? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos muita gente se locomove com os trens também. O setor ferroviário também foi afetado ou não? Acaba sendo afetado. Você sabe que você tem os metrôs que são subterrâneos, a grande maioria da malha subterrânea de metrôs é assim, né? Então você acaba não tendo um problema muito grande. Agora, muitas linhas que vão para o Brooklyn, muitas linhas que vão para o Queens, ou até mesmo aqui de Long Island, elas são ao céu aberto. Então, com o volume de neve, o trabalho é exatamente o mesmo de você limpar uma rua, limpar os aeroportos. Então, isso atrapalha muito a vida de quem precisa usar os metrôs da cidade de Nova York. Obrigado, Bruno, pela sua participação. O Bruno é uma pessoa de uma comunicação fácil, leve. Ele está sempre conosco aqui no SBT Brasil e certamente vai estar conosco também durante esse período, porque o SBT vai transmitir a Copa do Mundo e a final da Copa do Mundo, a grande final, vai acontecer em Nova York. Obrigado, Bruno. Uma ótima noite para você aí. Apesar do frio, a gente espera que Nova York possa estar restabelecido o mais prontamente possível. É sempre uma alegria ter você junto com a gente aqui no jornalismo do SBT. Obrigado mesmo. O rapper Oruan, foragido desde o início do mês, não compareceu hoje ao julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como uma das vítimas. Também faltou, a audiência precisou ser adiada. A sessão ocorreria no 3º Tribunal do Júri, mesmo sem a presença de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, foragido desde o começo do mês. Mas uma das vítimas do caso, um policial civil, não pôde comparecer e a audiência foi cancelada.
Oruan é acusado de envolvimento em um ataque com pedras a agentes que tinham ido à casa dele para apreender um adolescente, apontado como um dos maiores ladrões de carro do estado. O cantor responde por 2 tentativas de homicídio contra policiais civis que ficaram feridos durante essa operação. O rapper estava em liberdade vigiada desde setembro, quando deixou a cadeia após passar 2 meses preso. Oruan teria violado a tornozeleira eletrônica quase 70 vezes. Por isso, a justiça determinou que o acusado voltasse à prisão preventiva, mas ele não foi localizado em nenhum dos endereços comunicados. A defesa afirma que o artista não adulterou o equipamento e que o dispositivo apresentava falhas. Por enquanto, o mandado de prisão segue em aberto e a audiência de instrução e julgamento, fase inicial do processo, foi adiada para 30 de março. Mesmo foragido, o rapper continua ativo nas redes sociais. No início da tarde desta segunda-feira, em um dos perfis atribuídos a ele, foi publicado um vídeo que mostra uma tatuagem sendo feita no braço do cantor. O assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves, em Goiás, levanta um alerta sobre a escalada de conflitos dentro de condomínios. Uma pesquisa revela que 70% das brigas em assembleias começam na convivência diária. No dia a dia, viver em condomínio é dividir espaços e paciência. Todo condomínio tem uma treta. Quando não é por barulho, às vezes é por animal. A gente tem muito problema na questão do barulho, porque tem muita gente que faz barulho com festa e atrapalha bastante, principalmente para quem chega de noite. Um desentendimento que começa com uma questão pequena, como som alto fora do horário, a disputa por vagas de garagem ou o uso indevido da área de convivência pode se tornar uma guerra entre vizinhos. Em casos extremos, essa tensão vai parar na justiça e pode até levar a episódios de violência. O alerta ficou ainda mais forte com o assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, em Caldas Novas, Goiás, em dezembro. A polícia prendeu o síndico do condomínio e o filho dele. Segundo a investigação, a corretora desapareceu após ir até o subsolo do prédio, onde procurava restabelecer a energia do apartamento dela. Um estudo nacional com quase 188 mil participantes mostra que 70% dos conflitos discutidos em assembleias não têm relação com a pauta principal, mas com problemas da convivência diária. O barulho fora de horário lidera o ranking com 31% das reclamações, seguido por obra irregular, vaga de garagem, confusões envolvendo animais de estimação e uso irregular das áreas comuns. A síndica deste prédio no centro de São Paulo explica como faz para tentar resolver os conflitos antes que se tornem problemas. O maior problema de condomínio é sempre a convivência. É isso que eu peço, respira, apura, pergunta. Aí se realmente houve uma falha, você faz uma reclamação, exige-se uma punição, mas primeiro tem que apurar. De acordo com esse especialista em condomínios, quando não se tem regras claras e mediação, os problemas só aumentam. Além da gestão proativa profissional, a conscientização dos moradores, uma cultura de conscientização. O morador precisa entender que ele tem que respeitar as regras, a convenção, o regimento, tem que participar nas assembleias para ter voz e tudo é submetido a uma votação. Eu acho que tem que ter, prestar atenção que seu vizinho está muito próximo um do lado. E respeitar, né? Se você não consegue fazer isso, é melhor tentar morar numa casa. E agora eu quero chamar a sua atenção para essas imagens que nós vamos exibir agora para você. Essa correria e caos foi registrada dentro do aeroporto de Guadalajara, um dos mais movimentados do México. Houve relatos de vários tiros disparados no local. Foi uma retaliação de criminosos à morte de El Mencho, um dos traficantes mais procurados do mundo. Voos foram cancelados, aulas suspensas e confrontos e incêndios foram registrados em várias partes do país. É o que você vê agora em nossa reportagem. A fumaça escura ocupou o céu de Puerto Vallarta e podia ser vista de longe, até mesmo do espaço. Essas são imagens feitas a partir de satélites.
Os integrantes do cartel Jalisco Nueva Generación, que em português significa Nova Geração de Jalisco, incendiaram caminhões, carros de passeio, lojas e até postos de combustíveis. Estamos presos em casa e só saímos para o necessário. A população já não sabe o que fazer, disse Maria, que mora no estado, na região central do México, e onde um dos traficantes de drogas mais perigosos do mundo foi encontrado e morto no domingo. Nemésio Zegueira, conhecido como El Mencho, estava na cidade de Tapalpa. Ele foi localizado com a ajuda de uma força-tarefa dos Estados Unidos. Segundo autoridades mexicanas, o criminoso foi encontrado depois de receber a visita de uma namorada. Houve confronto e 4 criminosos morreram, incluindo El Mencho, que tinha recompensa equivalente a cerca de 80 milhões de reais oferecida pelo governo norte-americano. Drogas e armas também foram apreendidas na operação. Assim que a morte de El Mencho foi confirmada, houve pânico no aeroporto de Guadalajara depois que, em retaliação, traficantes invadiram o local a tiros. Voos foram cancelados e embaixadas ao redor do mundo orientaram turistas a não saírem dos hotéis mexicanos ou resorts por segurança. Desde domingo, os ataques em retaliação à morte do traficante mataram ao menos 25 militares da Guarda Nacional Mexicana. Serviços públicos e aulas estão suspensos na maior parte do país. Nesta segunda-feira, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que a situação já está controlada e que os voos na região, que é um destino turístico do país latino, serão normalizados nas próximas horas. O número 2 da diplomacia norte-americana comemorou a morte do chefe do cartel mexicano e disse que lamenta a onda de violência no país latino provocada por homens do mal. Já o presidente Donald Trump cobrou que o México intensifique os esforços para combater o narcotráfico. O cartel de drogas, que era liderado por El Mencho, é apontado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os Estados Unidos. Só no ano passado, o opioide provocou a morte de mais de 70 mil pessoas em solo norte-americano. E, mais uma vez, de volta ao Brasil, a Corregedoria Nacional de Justiça investiga uma decisão do Tribunal de Minas Gerais que anulou a condenação de um homem pelo estupro de uma adolescente de 12 anos. A repórter Ariane Bittencourt traz os detalhes dessa história ao vivo e direto de Brasília. Ariane, quais serão as providências a partir de agora? Lembrando que essa anulação causou uma indignação muito grande em todo o Brasil, porque trata-se de um estupro de uma vulnerável de apenas 12 anos de idade. Conta tudo pra gente. Uma boa noite. Exatamente, César. Boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando. O que acontece a partir de agora é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o relator desse caso, que é o desembargador Magid Nawef Lawar, vão ter um prazo de 5 dias para que expliquem os motivos que embasaram a absolvição deste homem de 35 anos de idade. O Magid defendeu que o relacionamento entre o acusado e a menor de 12 anos não decorreu de violência, mas sim de um vínculo afetivo consensual. Além dele, também votou para livrar o acusado da condenação por estupro de vulnerável o desembargador Valner Barbosa Milarde de Azevedo. A única a votar pela condenação foi a desembargadora Karen Emmerich. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi alvo de protestos depois dessa decisão e, em nota, o tribunal afirmou que vai prestar todos os esclarecimentos e adotar as medidas necessárias. Lembrando que, pela lei brasileira, o estupro de vulnerável acontece quando há conjunção carnal com um menor de 14 anos de idade. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília e da região central do nosso país. A CPI mista do INSS vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o banqueiro Daniel Vorcaro seja obrigado a prestar depoimento na comissão que investiga fraudes contra os aposentados. A sessão que ouviria o dono do Master estava marcada para hoje.
A ausência de Daniel Vorquero causou revolta no comando da CPMI do INSS. O banqueiro, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo, alegou riscos para a segurança dele caso viajasse em avião de carreira. E até tentou articular um depoimento privado com a ida de parlamentares até a cidade onde mora. Por mim, o Vorquero estava preso, quanto mais vim depor na CPMI. O Vorquero deveria estar aqui, nem que fosse debaixo de vara. O dono do Master tinha sido convocado como investigado e, na última quinta, foi liberado de comparecer pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça. Para o presidente da CPMI, a decisão do STF atrapalha as investigações da comissão. Ele precisa nos dizer como que ele conseguiu desaparecer com bilhões de reais dos servidores públicos, que tipo de influência política isso veio, gente do judiciário, gente do legislativo, ele tem que aparecer e falar. Vorquero ainda tem a presença aguardada em outras 2 comissões no Senado, na CPI do Crime Organizado e na Comissão de Assuntos Econômicos, que tem sessão prevista para esta terça-feira. Diante da primeira desistência do dono do Master, os senadores negociam saídas alternativas com os advogados dele. Entre as possibilidades estão depoimentos por videoconferência ou presencialmente em São Paulo, ou ainda o adiamento da sessão para a semana que vem, para que o banqueiro venha até Brasília. No Judiciário, o ministro André Mendonça se reuniu novamente com policiais federais responsáveis pela apuração. A reunião aconteceu no gabinete de Mendonça no STF e foi fechada. No final de semana, a Suprema Corte arquivou o processo de suspeição contra o antigo relator do inquérito do Master, ministro Dias Toffoli. A ação foi aberta após o relatório da Polícia Federal entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, fazer menções ao nome de Toffoli em conversas localizadas no celular de Vorquero. Segundo a Suprema Corte, com a saída de Toffoli do comando do caso, o processo perdeu a finalidade. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, enviou um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pedindo a conclusão do inquérito das fake news, que no próximo mês completará 7 anos. Em Brasília, a repórter Paula Cuenca acompanha esse assunto e fala conosco agora ao vivo, direto da capital federal. Paula, o que levou a OAB a fazer esse pedido? Conta pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César, e a todos que estão nos acompanhando. Olha, a OAB manifestou a preocupação tanto com o tempo de duração desse inquérito das fake news, quanto com a quantidade de fatos que foram sendo incluídos como focos da investigação. Eu lembro que é inclusive dentro do inquérito das fake news, criado em 2019, que no mês passado, janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, relator deste inquérito, ordenou aquele pente fino na Receita Federal para verificar acessos feitos a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal. No ofício enviado à Fachin, a Ordem dos Advogados reconhece que o inquérito das fake news foi criado em um momento excepcional de graves ataques feitos a ministros do STF, mas também entende que o momento agora é de refletir sobre esse tema e adotar uma contenção a respeito desse assunto. Além disso, os dirigentes da OAB afirmam que a defesa da democracia também é feita com a observância ao devido processo legal. Eles ainda falam que a manutenção de inquéritos longos e de escopo ilimitado, ampliado, alimenta um tom, abro aspas, intimidatório, fecho aspas. César? Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Olha, o carnaval acabou e os trabalhos foram retomados no Congresso. Com o ano legislativo mais apertado por causa das eleições de outubro, os parlamentares voltaram com as articulações sobre as pautas das próximas semanas. Uma das prioridades da base governista é a proposta de emenda à Constituição, que reduz a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, conhecida como 6x1. O mais cotado para ser o relator da proposta na Câmara é o deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia. O anúncio oficial do nome será nesta terça-feira. É um grande passo. E mais do que isso, é uma grande vitória. Vitória de quem? Do povo trabalhador que anseia por isso e, sem dúvida, também do governo, que tem prioridade nessa matéria e também da Câmara, né? Porque vários parlamentares se mobilizaram para que esse texto pudesse andar e agora o presidente está
tem demonstrado sensibilidade com a matéria. Já a oposição diz que a redução da jornada tem que ser analisada com cautela. Tem que ver a questão de custo, porque 80% dos empregos são das pequenas e microempresas. Então, até que ponto essas pequenas e microempresas terão condições de arcar isso de imediato? A proposta de parcelar, né, dividir em alguns anos a implantação. Então, haverá sim um avanço, né? Mas haverá um debate ainda muito intenso com relação a essa questão do prazo. Outro tema que vai entrar na pauta de discussões é a segurança pública. O projeto de lei antifacção trava a pauta da Câmara e deve ser analisado nos próximos dias. A intenção inicial do governo era votar primeiro a PEC que prevê a integração das forças de segurança do país, conhecida como PEC da Segurança Pública. Com isso, o Planalto ganharia tempo para negociar o projeto de lei antifacção. Mas a estratégia mudou. Agora, a base aliada quer aprovar o PL como ele veio do Senado, sem as modificações do relator na Câmara, o deputado de oposição, Guilherme Derrite. Nós temos que lembrar que quando o projeto estava na Câmara, ele apresentou 6 versões, em menos de 10 dias, demonstrando ali que ele não tinha segurança e fundamento para aquilo que ele apresentava, tanto que ele alterou mais uma vez o texto. Eu não acredito que essa base esteja tão concreta e por isso acho que vai prevalecer o texto da Câmara, que é um texto que avança um pouco mais nos assuntos que nós gostaríamos que fossem avançados. Policiais de 4 estados cumpriram mais de 40 mandados de busca e apreensão em uma ação contra o furto de cabos. Segundo as investigações, o material era a principal fonte de lucro de uma organização criminosa e que já movimentou quase R$500 bilhão. Dentro dos galpões, centenas de cabos de cobre furtados. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. 31 pessoas são investigadas. Em 5 anos, a quadrilha já movimentou quase 418 milhões de reais. As investigações apontaram que a maioria dos furtos ocorria durante a madrugada. Caminhões eram usados para arrancar cabos subterrâneos e motociclistas atuavam como batedores para monitorar a movimentação policial e bloquear vias. Os materiais furtados eram enviados para comunidades em áreas controladas pelo Comando Vermelho, como os complexos do Alemão e Penha, no Rio de Janeiro. Mais uma ação econômica, né, através dessa governança criminal que o Comando Vermelho vem realizando no Rio de Janeiro, e é um braço financeiro a mais que o Comando Vermelho vem auferindo lucros, né? Se não bastasse o tráfico de drogas, tráfico de arma, venda de materiais, de carros roubados, agora também a subtração desse cobre no estado. Na ação desta segunda-feira, cerca de 40 quilos de cabo foram apreendidos, além de celulares, R$132 mil em espécie e contratos de criptomoedas no valor de R$400 mil. 2 pessoas foram presas. O núcleo responsável pela receptação era no interior dessas comunidades do Rio de Janeiro. E após esse processamento e a retirada da borracha que caracterizava e dava origem do material, esse material era processado e remetido para siderurgias fora do estado do Rio de Janeiro, em especial São Paulo, Minas, Tocantins. Teve início hoje o Feirão Limpa Nome, um mutirão nacional para negociação de dívidas. Os descontos podem chegar a até 99%. Ana Maria agora está tranquila porque conseguiu negociar a dívida do cartão de crédito. Tudo resolvido, né? Tive um bom desconto, tá? Me ajudou muito. Até o dia 1º de abril, dívidas com bancos, financeiras, concessionárias e lojas de varejo podem ser negociadas com altos descontos. A gente juntou mais de 2.200 parceiros, tá, para agregar ofertas super especiais, né, ofertas que podem chegar em até 99% de desconto. A iniciativa chega em um bom momento. Segundo a Serasa, quase 60% da população economicamente ativa está inadimplente, ou seja, tem conta vencida e sem previsão de ser paga. A gente está no maior índice, né, de inadimplência, né, registrado com 81 milhões de inadimplentes no Brasil. Né, então, esse aqui é um momento estratégico, né, para que a população consiga
colocar sua vida financeira em dia. As negociações podem ser feitas pelos canais digitais oficiais da Serasa, como site e aplicativo. As sedes dos Correios de todo o país também participam. Uma boa, né? Para quem precisa de uma ajuda, né? Sempre será bem-vindo, né? A polícia do Reino Unido prendeu um ex-embaixador britânico nos Estados Unidos que é investigado por envolvimento no caso Epstein. Peter Mandelson, que é casado com um brasileiro, aparece nos arquivos divulgados pela Justiça americana. A suspeita é que ele tenha vazado documentos do governo britânico para Jeffrey Epstein, condenado por pedofilia e que morreu na prisão. O envolvimento do ex-embaixador gerou pressão, até para que o primeiro-ministro renunciasse, algo que o premier negou. Na semana passada, o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi preso pelo mesmo motivo, mas acabou liberado horas depois. Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, acusado de racismo pelo brasileiro Vini Júnior, foi suspenso preventivamente pela UEFA. A medida define uma partida como punição para o atacante argentino. A entidade máxima do futebol europeu afirma que a decisão ocorre por um possível caráter discriminatório. Na prática, o atleta fica de fora do próximo jogo do Benfica contra o próprio Real Madrid na Liga dos Campeões. O caso aconteceu na terça-feira passada, na primeira partida entre os dois times pelos play-offs da competição. O craque Vinícius Júnior acusa Prestiani de o ter ofendido com ofensas racistas. Em nota, o Benfica se manifestou dizendo que tomou conhecimento da decisão e lamentou a medida antes da conclusão da investigação. Afirmou ainda que vai apelar à UEFA. E não esqueça, amanhã tem Liga dos Campeões aqui na tela do SBT. A Inter de Milão precisa reverter uma desvantagem de 2 gols contra o Bodo Glimt da Noruega para continuar na competição. Os nervos estão à flor da pele em Milão. Na véspera do jogo que define uma vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico da Inter de Milão, Christian Chivu, reagiu a uma pergunta de um jornalista norueguês que questionou se seria vergonhoso cair para um time de uma cidade com apenas 50 mil habitantes. A resposta veio em tom firme. Você diz isso e ri? Então parabéns, mas não há nada de vergonhoso no futebol. Temos que respeitar os nossos adversários. Depois da derrota por 3-1 na ida, os italianos precisam de 2 gols para levar a prorrogação, ou 3 para avançar direto à próxima fase. O desafio aumenta sem Lautaro Martinez, que está fora com dores na panturrilha. O Bodo Glimt não deixou nada ao acaso para este confronto. Com o inverno rigoroso na Noruega e temperaturas abaixo de 0 na cidade de Bodo, a comissão técnica mudou a rota da preparação. A equipe passou os últimos 5 dias no sul da Espanha, treinando em um clima muito mais próximo ao que vai encontrar aqui na Itália. A decisão buscou não só a adaptação à temperatura, mas também as melhores condições de campo. Em entrevista exclusiva ao SBT, o técnico Kjetil Knudsen disse que a estratégia foi ótima. Nós moramos no extremo norte e isso faz parte. Estamos fora da temporada, sentimos falta de jogar. Ser uma ameaça à Inter é realidade, ainda mais no futebol, quando a surpresa não mede tamanho. Exclusivo. O braço direito do comandante da unidade militar, onde um brasileiro foi morto, confirmou ao jornalismo do SBT que o responsável pelo batalhão autorizou a tortura da vítima. A denúncia deste caso foi exibida semana passada, com exclusividade, pelo SBT Brasil. A testemunha, que desertou, conversou com o nosso enviado especial à Ucrânia, Sérgio Uti. A nova testemunha está sob proteção policial e já denunciou o que acontecia a autoridades europeias. E o Paulino sabia de absolutamente tudo. Na questão do Bruno, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que o Bruno estava sendo torturado. Sim, sabia. Ele autorizou que torturassem ele? Não, matar não. Autorizou. O remasso, sim. Então, pode fazer, mas agora, matar não. Mate. Porque, na verdade, foi o quê? Tipo um crime doloso.
com uma intenção de matar. Daniel Reis fala sobre Bruno Gabriel Leal da Silva, o pernambucano de 24 anos, morto no dia 28 de dezembro em uma base militar em Kiev. Ele ainda não tinha assinado o contrato e queria voltar para casa, mas seu passaporte estava retido. Pela proximidade que tinha com o comando, Reis tornou-se uma das principais testemunhas do caso. Ele fugiu da Ucrânia, agora quer delatar tudo o que sabe para a Polícia Federal, porque as denúncias, além de envolver brasileiros, também têm conexões no Brasil. Agora são 10 as testemunhas que relatam ao jornalismo do SBT a prática de tortura na unidade Advanced. Entre elas, este homem, que implora para ser libertado. Por favor, eu quero ir embora. Um tiro é disparado a centímetros da cabeça dele Por favor. pelo chefe da unidade, Leanderson Paulino. A vítima é Vitor Fidelis, que também saiu do anonimato para denunciar o ex-comandante. Após essa agressão, essa tortura aí que o Paulino fez comigo e me obrigou, além de me torturar, me obrigou a dar meu salário para ele, alegando que era uma punição. O Brasil é signatário de tratados internacionais contra a tortura. E o Código Penal prevê a punição a cidadãos brasileiros, mesmo que esse crime seja cometido no exterior. Em nota ao SBT Brasil, o Itamaraty disse que acompanha a investigação conduzida pela Ucrânia. O Ministério de Relações Exteriores afirmou que está em contato direto com as autoridades civis e militares do país europeu responsáveis pelo caso. Faltam 108 dias para essa Copa do Mundo e você vai acompanhar aqui no SBT a melhor transmissão com ele, Galvão Bueno. Aguenta, coração! A expectativa já é grande aqui no Brasil. Primeiro país a receber o tour da Taça do Mundial. A primeira parada foi em São Paulo. O troféu vai percorrer 3 cidades brasileiras. São Paulo, no Museu do Futebol, Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana e Brasília encerra o circuito. Durante o tour, os fãs podem ver de pertinho o troféu original, uma oportunidade rara. Hoje eu enviei a taça, estou muito ansioso para a Copa esse ano e é um momento único para a gente aqui, essa experiência para a gente estar acompanhando e vendo aqui, né, na nossa cidade. A expectativa é bem alta, né? Tá aqui, conseguir ver a taça, é uma oportunidade que pouca gente tem e é algo que realmente estou bem ansioso. Eu acho que é uma experiência única que, se você tiver a oportunidade, você tem que aproveitar de qualquer jeito. O primeiro chute da Copa do Mundo aconteceu hoje aqui em São Paulo. Essa é a taça oficial do torneio, que começou o seu tour pelas principais cidades do planeta. E é ela que vai estar na grande final nos Estados Unidos e, quem sabe, nos braços da seleção brasileira. A atual taça da Copa do Mundo foi introduzida em 1974. É feita de ouro 18 quilates e é oca por dentro. Ela pesa mais de 6 quilos e só pode ser tocada por campeões mundiais e chefes de Estado. O troféu original não fica permanentemente com o campeão. Quem vence a Copa recebe uma réplica idêntica banhada a ouro. Os nomes dos países campeões são gravados na base. A lista inclui 3 vezes a Alemanha e a Argentina, 2 vezes Brasil, Itália e França e 1 vez a Espanha. O troféu foi trocado quando o Brasil venceu o tricampeonato em 1970 e levou a taça Jules Rimet, que era usada desde 1930, para casa. Em 1983, foi roubada no Rio de Janeiro. O Tour da Taça, que começou pelo Brasil, passa por 30 países no total até o dia 11 de junho, quando México e África do Sul fazem a estreia da Copa do Mundo no Estádio Azteca. E a Copa do Mundo de 2026 você vai acompanhar aqui, junto com a gente. Muitíssimo obrigado para você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui na tela do SBT. Uma noite de segunda-feira abençoada, toda semana para você. E nós estaremos de volta amanhã, 7:45 da noite, com mais uma edição do SBT Brasil. Até lá!